Obrigada, Emílio. Gostaria de agradecer imensamente o convite. Essa é uma área que tem me interessado muito nos últimos anos, né? Principalmente a área de exames e também a área de intestino, né? A gente vem vendo que os conhecimentos acerca do intestino vêm aumentando cada vez mais e da importância dele, né? A gente vem vendo como ele foi negligenciado muitos anos e agora ele vem tomando uma importância bem grande, assim, na área de medicina preventiva, principalmente, né? Então, quando o Emílio me convidou para dar uma palestra nesse Meet, eu fiquei bem feliz, assim, porque como ele me apresentou, sou biomédica, né? Então, a minha área de atuação é exames. Eu trabalhei bastante tempo com pesquisa na área de câncer, e há uns anos, mais especificamente no início do ano passado, eu comecei a me interessar bastante por exames na área de prevenção de doenças. Então, eu comecei a voltar os meus estudos para as questões do que eu posso ver antes da doença se instaurar, né? Que nem o Emílio falou. O que de exame laboratorial está me indicando que no futuro eu vou ter um problema. E até é interessante pensar, assim, que eu, pensando nessa palestra, eu pensei desde quando eu comecei a ser referência em análise de fezes, né? E aí, quando eu entrei para a Unesc, porque particularmente na graduação nem era uma área que me interessava muito, a área de parasitologia e análise fecal, já trabalhei com isso em laboratório, mas não era uma área assim que brilhava meus olhos. E eu lembro que quando eu entrei na Unesc, eu assumi o estágio, né, da biomedicina, e no estágio a gente tem o laboratório de estágio em análises clínicas, e ali a gente fazia os exames de fezes, e eu comecei a fazer umas parcerias com os laboratórios de pesquisa para nós fazermos análises de fezes, inclusive tentando relacionar com depressão, e a gente fez análise de fezes de vegetarianos, veganos e ovo-lacto vegetarianos, enfim, de diferentes pessoas com diferentes perfis alimentares. E eu lembro que já nas primeiras turmas eu ganhei, até ia pegar aqui um bichinho de pelúcia, que é aquele pup, sabe? Aquelas fezes de pelúcia. E eu pensei, meu Deus, eu jamais imaginei que eu ia me tornar uma pessoa que estuda fezes, né? Mas, enfim, a gente vai para lugares que a gente não imagina. E eu tenho gostado, particularmente, bastante desse assunto, e vocês vão entender por quê, tá? Não só fezes, né? Porque eu vou mostrar mais alguns exames de sangue também. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui. Só me avisem se tá tudo certinho. Tudo certo. Então, exames para avaliação da saúde intestinal, né? O Emílio já me apresentou. Sou biomédica, doutora em biotecnologia, e eu venho estudando nutrição também, justamente porque eu me interessei por essa área de prevenção de doenças. E a minha atuação em exames, né, eu quis complementar com a clínica da nutrição, então eu sou estudante de nutrição também. Então, vou explicar mais ou menos como que eu pensei essa nossa fala de hoje, né? Eu pensei de uma forma prática, coisas que a gente consegue fazer. Então, eu quero saber se meu intestino está funcionando direito, o que eu posso buscar, que laboratórios que eu posso buscar, então uma questão bem prática mesmo. Tem laboratórios disponíveis em Criciúma, eu tentei procurar os laboratórios de Criciúma, tentei procurar laboratórios que eu conheço como referência, assim, que são laboratórios que a gente chama de laboratórios de apoio, né, que consegue ser enviado um material para lá, mas também eu vou trazer para vocês laboratórios de impacto nacional que vocês conseguem buscar na internet, e eles oferecem exames para vocês fazerem em casa. Então, é bem prático mesmo, que dá para a gente avaliar a nossa própria saúde, mas também eu pensei na questão de pesquisa, que eu sei que tem bastante gente que faz iniciação científica ou pesquisa essa área, né, relacionada com doenças mentais, ou transtornos mentais, ou mesmo com outras doenças crônicas não transmissíveis, e que daqui a pouco pudesse ser interessante alguma avaliação intestinal, e aí vocês vão ver que eu vou citar alguns exames que não existem, eles existem, né, existem disponíveis,
mas não se tem ainda um valor de referência, um cutoff. Quando eu falar alguns termos que vocês não saibam, ou vocês podem me parar ou anotar depois para perguntar no final. Eles não têm ainda um valor de corte bem definido para diagnóstico ou para prognóstico de alguma coisa de humano para laboratório, na parte prática, mas eles estão disponíveis, existe metodologia e dá para aplicar na pesquisa. Então, eu vou trabalhando nessas duas frentes, tá? Uma frente bem prática para a vida pessoal de cada um, e uma frente também mais teórica para a questão de pesquisa, caso vocês queiram seguir nisso na pesquisa laboratorial, tá? Então, só para deixar assim mais ou menos como que eu montei. Então, o que a gente vai ver? A coprologia funcional, que existe a possibilidade de vocês realizarem em parcerias aí nos laboratórios da Unesc. Agora é o professor Guilherme que está tocando aí o laboratório de análises clínicas, o LENAC 1 da Micro. Coprologia funcional, o parasitológico, que é um exame bem comum, mas eu já adianto que ele é negligenciado, então é interessante vocês conversarem com o médico, com o nutricionista, que forem indicar esse exame, para pedir pelo menos três amostras, né? Hoje em dia a gente vê que muitas vezes as pessoas pedem o parasitológico de amostra isolada, só que às vezes não pega o ciclo do parasita, é difícil encontrar amostras, porque às vezes a pessoa não está numa infestação muito grande, então em uma amostra às vezes ela não consegue encontrar. Então, pelo menos conversa com o médico para dizer, eu quero fazer o exame de 3 amostras, que aí vocês mandam as 3, coletam em dias alternados, e isso aumenta um pouco a sensibilidade analítica do teste. Então, eu vou comentar isso mais lá na frente. Então, coprologia funcional, parasitológico, análise de microbioma fecal, eu vou fazer umas pinceladas do que a Meline falou ontem, até estava falando para o Emílio que eu estava terminando de assistir a palestra da Tami, que eu não consegui ontem na hora, mas também vou falar de algumas coisas que ela citou ontem, né, da permeabilidade intestinal e do supercrescimento. Então, são as questões práticas de como avaliar isso, tá? Vocês viram as teorias, agora a gente vai ver como avaliar. Eu quero saber se está, se não está crescido, enfim, o que existe disponível para eu avaliar isso. Tá? Então, a avaliação da permeabilidade intestinal e a avaliação do supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que seria essa sigla, né? Supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Bom, começando, uma das coisas que a gente pode avaliar de forma bem prática são o formato das nossas fezes. Isso é um assunto meio tabu, né? As pessoas às vezes não querem pensar que elas defecam, porque, sei lá, elas acham nojento, sendo que todo mundo defeca, é impossível não defecar, se você não defecar, você morre. Então, a gente pode olhar com um olhar mais amoroso para as nossas fezes, já começa por aí. Por quê? Porque elas nos dizem como que está o nosso trânsito intestinal e elas podem refletir muitas coisas, inclusive não só fezes, né, gente? Os nossos fluidos em geral. As pessoas não sei se elas não costumam fazer isso, mas como eu trabalho com exames, eu costumo cuidar muito. Por exemplo, quem me conhece sabe que a minha mãe está tratando um mieloma múltiplo. O que ela começa a ver de estranho? Ela vai urinar e a urina dela está espumando. Opa, tem alguma coisa estranha. Então, a pessoa, aquilo dali é um produto do metabolismo da pessoa. Então, se ela urina e tá escuro, tá um cheiro forte, tá espumando, tem coisa errada. A mesma coisa com as fezes. É um produto do metabolismo da pessoa. Então, já começa por aqui um exame que eu posso fazer, né, uma análise macroscópica das minhas fezes. Então, eu tenho tipo 1, que seria pedaços separados, duros, como amendoim, né? A gente sabe que isso daqui não é legal, as fezes estão ressecadas. Tipo 2, forma de salsicha, mas segmentado. Tipo 3, forma de salsicha, mas com fendas. E o tipo 4 seria o ideal. O que se considera ideal de fezes, né? O ideal do ideal seria defecar a cada refeição mais robusta. Pelo menos, assim, pelo menos umas 3 vezes ao dia. A gente sabe que isso não é regra, tá? Mas por que se diz que seria uma média do mundo ideal? Porque quando tu faz uma refeição robusta,
tu defeca a refeição robusta anterior. Então, teoricamente, a gente deveria fazer, ir ao banheiro, né, 3 vezes ao dia, para um trânsito intestinal normal e que as fezes saíssem sem eu precisar ficar sentada 1000 vezes forçando a saída dessas fezes, que muitas vezes, quando eu forço, eu posso predispor a ruptura de vasos na região anal, eu posso predispor a dilatação desses vasos, né? Então, as hemorroidas, que chamam, não estava me vindo o nome, as hemorroidas, eu posso aumentar a chance de desenvolver uma hemorroida se eu ficar muito tempo forçando ou sentada no vaso muito tempo. Então, o ideal seria, eu sentei, defequei, as fezes caíram, não ficaram coladas no vaso, tem isso também, que é uma coisa meio nojenta de falar, mas é verdade. Quando elas grudam muito no vaso, elas podem ter muco, então o ideal seria essas fezes assim, em formato de salsicha, lisa ou mole, que é não tão seca, não tão mole, tá? Quando ela tiver mais mole, mais ou aquosa, é porque o trânsito intestinal está rápido demais. Então, daqui um trânsito intestinal lento e para baixo um trânsito intestinal rápido demais. Então, isso daqui já é a primeira coisa, tá? Porque quando eu faço uma coprologia funcional, meus alunos torciam o nariz e me diziam, que nós vamos agora fazer análise de cocô, e aí tem que ver cheiro, tem que ver forma. Sim, porque isso já é a primeira análise, a análise macroscópica visual das fezes. Então, eu vou ver se existem pedaços de alimentos ali. Na coprologia funcional, eu vou analisar isso. Pedaços macroscópicos de alimento, o que me diz? Essa pessoa não está mastigando direito, ela não está fazendo a digestão química e física, né, de pressão, de mastigação mecânica desse alimento direito. Então, isso já é um primeiro indício de que a digestibilidade dela não está boa. Então, aí está a primeira coisa que a gente vai analisar. Então, beleza. Nesse exame de coprologia funcional, o que eu tenho aqui na coprologia funcional? Então, o nome já diz, tá? Eu não vou analisar só parasitas, eu não vou fazer uma análise simplória das fezes. Eu vou fazer uma análise complexa e vai me dizer, inclusive, funções pancreáticas e funções estomacais. Vocês vão ver por quê, tá? Então, coprologia funcional, existem laboratórios especializados em fazer isso, é por isso que eu disse que essa parte de exames laboratoriais tem que cuidar muito onde que vocês vão fazer, porque às vezes o exame vai servir, se vocês fizerem num laboratório que não é especializado, ele vai servir para diagnosticar doenças. E a gente está falando em saúde. Quando a gente está falando em saúde, a gente precisa ir num laboratório especializado nisso, porque ele não vai ver grandes alterações, ele vai ver as pequenas alterações. Não sei se vocês estão captando que eu tô, a ideia que eu estou querendo trazer, tá? Mas quando eu quero ver pequenas alterações ou tendências a desenvolvimento de doenças, eu tenho que ter alguém que trate isso com carinho, com amor, que era o que eu costumava dizer para os alunos. Eu já passei em muito setor de microbiologia, por exemplo, que sentava, olhava a lâmina menos de 2 minutos e liberava um laudo negativo. Isso daí é muito fácil de tu liberar um falso negativo só para parasitológico. Muito mais para outras questões mais sutis, tá? Mas então, o que a gente vai ver aqui? Coprologia funcional. Então, eu vou pesquisar gordura fecal, vou falar um por um, tá? Pesquisar gordura fecal, pesquisa de parasitas. Os parasitas, aqui, principalmente macroscopicamente aparecendo, tá? Porque depois eu vou ter o parasitológico, que daí ele vai ter métodos de concentração dos ovos, dos cistos, das larvas desses parasitas. Então, nesse momento aqui, na coprologia funcional, pode ser que eu visualize parasitas macroscopicamente. Eu peguei a minha amostra e eu já visualizei alguma larva, algum ovo, alguma coisa assim. Mas depois ele tem uma análise microscópica, então também pode aparecer ovos, cistos e larvas desses parasitas. Daí eu vou ter a determinação do pH. Quem já faz análise de exames sabe que, por exemplo, a gente analisa pH urinário também, tá? E o pH, ele vai estar de acordo com o pH do organismo. Então, por exemplo, o pH urinário, ele varia muito porque o rim é
um órgão de regulação do meu pH plasmático. E eu não posso variar meu pH plasmático muito além de 7,4, que é o valor do pH plasmático. Então, na urina, né, eu tenho ali uma variação de pH grande, só que o ideal é eu estar levemente alcalino, porque significa que o meu plasma está levemente alcalino. Já nas fezes, o ideal é que eu tenha umas fezes levemente ácidas, 6,8, 6,3 por aí, que é o que se trata de pH ideal. Por quê? Algumas bactérias boas intestinais, que nem a Meline trouxe ali, né, que nós temos uma colonização intestinal muito grande, e as bactérias boas, elas se beneficiam desse ambiente ácido. Se vocês lembrarem dos lactobacilos, eles são lactobacilos acidófilos, eles gostam de um ambiente ácido. Então, geralmente, as fezes são levemente ácidas, tá? Quando elas estão um pouco mais alcalinas, elas já são ditas como putrefeitas. E aí vem outra questão que a gente tem que alertar para a questão dos exames. Tem que cuidar a conservação dessa amostra. Porque se eu estou avaliando uma amostra parada há muito tempo, velha, que ficou descansando e não foi respeitado o tempo de avaliação dessa amostra, eu já tenho alteração desse pH. Então, por isso que eu disse, quando a gente quer avaliar saúde, tem que cuidar todos esses detalhes, tá? Então, determinação do pH, a gente vai ver. Pesquisa de sangue oculto, vou falar um pouco sobre isso com vocês, tá? Sangue oculto não é assim, eu tô uma hemorragia retal, eu tô vendo um sangue saindo no vaso vermelho. Não, eu não tô conseguindo enxergar, porque às vezes a quantidade de sangue é muito pequena e as fezes têm pigmento. O pigmento da hemoglobina, ele passa, né, pelo fígado, ele é metabolizado, ele vai ser transformado em bilirrubina, e a bilirrubina, ela vai ser liberada no intestino e ela vai ser transformada em estercobilina, esterco mesmo como se fosse de fezes, né, de esterco dos animais que vem esse prefixo, em estercobilina, então ela tem um pigmento, ela é marrom, então às vezes eu não consigo enxergar, e muitas vezes vocês sabem, se vocês consumirem beterraba, às vezes tomate, dependendo do tipo de digestão, tomate ou alguns alimentos, quem faz suplementação com ferro mesmo, vai ser eliminado nas fezes, então vai mudar a coloração das fezes, isso não é patognomônico de nada, tá? Então, a pesquisa de sangue oculto, ela tem diversos métodos, que isso é outra coisa que a gente tem que cuidar. Eu já estou falando demais em um slide, né? Daqui a pouco vou passar aí, vai passar o tempo. Mas, enfim, pesquisa de sangue oculto, a gente tem que cuidar os métodos, porque alguns métodos que são colorimétricos, eles têm interferência desses alimentos que têm cor, como beterraba, como tomate. Então, a gente tem que cuidar disso. Mas, no geral, laboratórios bons, que são de referência, eles usam um método imunocromatográfico, que vai pegar justamente a hemoglobina, o pigmento, ou o pigmento de sangue, né, das hemácias que eu preciso detectar. Então, não vai ter interferência dessa cor. Dosagem de alfa-1 antitripsina nas fezes, ela é um marcador hepático, mas eu consigo dosar ela nas fezes. Aspectos físicos e químicos e análise microscópica, eu vou passando aqui, vou falando melhor para vocês. Então, tem um exemplo aqui, tá, de laudo, eu sei que às vezes tem muita gente que está acompanhando no celular, vai ficar pequeno, mas eu vou tentar aumentar aqui para vocês. Eu trouxe dois exemplos de laudo de coprológico funcional. Um que eu trabalhava no laboratório ali no LENAC e outro no laboratório de referência, que é da cidade aí, tá? Que eu peguei do acervo do Emanuel, que é um laboratório da cidade, então muitas vezes vocês podem fazer um coprológico funcional que venha desse jeito. Então, vai ter a identificação do paciente, vocês vão... um detalhe, tá? Para fazer o coprológico funcional, muitas vezes vocês vão receber um cronograma, assim, um roteiro do laboratório com coisas que vocês têm que consumir dias antes e coisas que vocês não podem consumir dias antes. Por quê? Porque, por exemplo, vai ser analisado a presença de fibras musculares mal digeridas e bem digeridas. Aí vocês não consomem carne nos dias anteriores e aí não aparecem fibras musculares. Como é que vocês vão saber se tem hipocloridria, por exemplo, que é uma das coisas que dá para ver, se vocês não consumiram carne? Então, tem alguns indícios ali para a coprologia funcional que vocês têm que seguir para o exame ficar correto.
Dependendo das técnicas que são usadas, tem alguns alimentos que têm que ser evitados, como é isso que eu falei do sangue oculto. Tem a técnica de sangue oculto que utiliza a reação colorimétrica, ela pede que os pacientes não façam uso de alimentos com corantes, como a beterraba, como o tomate, para não interferir. Tá? Aí vocês têm que cuidar disso. Por que eu falo isso? Porque no laboratório a gente fez comparação entre dietas veganas, vegetarianas e carnívoras, né? E aí não tinha um padrão de dieta, porque era justamente isso que a gente queria avaliar, tá? Então não é o caso da pesquisa, é o caso da análise clínica. Daí vocês seguem o padrão lá do laboratório para ter um diagnóstico ou uma avaliação mais correta dessa coprologia funcional. Então, tem aqui as questões que são avaliadas. O aspecto, né, que eu comentei com vocês, ali eu vou ver se as fezes estão homogêneas, né, que é o ideal, mas elas podem estar heterogêneas. Ali no trabalho que a gente fez, os vegetarianos e os veganos, eles comem muita semente. E semente, fibras e alimentos não digeríveis, se a pessoa não mastiga muito bem, vai aparecer inteiro nas fezes. Então, como é que ela vai estar homogênea? Então, se a pessoa comeu semente de abóbora, linhaça, uma série de sementes desse tipo, vai aparecer de forma heterogênea, tá? Então, em alguns laboratórios que vocês vão seguir ali, a receita também diz, para evitar o consumo dessas sementes, porque senão vai deixar as fezes heterogêneas. Consistência, se ela é sólida, se ela é pastosa, se ela é seca, se ela é diarreica. Se ela é diarreica, já tem algum alerta aí que o trânsito intestinal está acelerado. A cor. O normal das fezes é ter cor, tá, gente? É de ser castanha, amarronzada. Se ela tiver pálida, tem algum problema na liberação de estercobilina, que é esse metabolismo da bilirrubina que vai sair nas fezes. Então, ela não pode estar pálida. Ela tem que estar com aquela coloração castanha. Odor não diz muito, né? Mas às vezes pode estar relacionado com supercrescimento bacteriano. Ela pode ter um cheiro de putrefação quando é produto de degradação das proteínas. E exame químico, tem o pH ali, então, que é de 6,5 a 7,2, então o ideal é mais levemente ácido ali, 6,5, 6,8, 7, tá? Mais levemente ácido para neutro. Gorduras, né? Então, existe uma técnica que não é eu olhar as minhas fezes e elas estão boiando de gordura, amarela de gordura, meu Deus, daí vocês já sabem que estão doentes, daí mesmo que não é saúde, tá? Daí vocês estão com esteatorreia, que é presença de gordura nas fezes. Essa técnica de gorduras, ela faz uma diluição em álcool e depois ela usa um corante, que é o Suda 3, e ela identifica as gorduras ali, acho que eu passei depois as figurinhas para vocês verem, mas eu boto ali para vocês verem. Eu identifico a presença de gorduras. O que a presença de gorduras me diz? Se eu tiver aumento, o normal é até mais ou menos 10%, tá? Na lâmina, quando o indivíduo analisa lá, na lâmina, em até 10% de gotículas de gordura pode ser considerado normal. Acima disso, tem algum problema no pâncreas exócrino, ou ele não está liberando bem a ou ele não está liberando bem os sais biliares, também tem isso, tá? Insuficiência biliar. A bile, ela libera os sais biliares e com os sais biliares eu consigo emulsificar as gorduras no meu trato intestinal para que as minhas enzimas, lipase, as enzimas em geral de digestão, elas consigam agir nas gorduras, porque a gordura, ela não mistura com a água, então eu preciso do sal biliar para que as minhas enzimas entrem em contato com essa gordura, quebre a gordura para ela ser ser absorvida, tá? Então, se eu não tiver absorção dessas gorduras, elas vão sair nas fezes. E aí isso pode me indicar uma insuficiência ou uma deficiência dos sais biliares, ou mesmo do pâncreas exócrino, no caso ele não esteja liberando bem a lipase, que daí tem outros exames que eu consigo ver. Pesquisa de sangue oculto, que nem eu comentei, né? Eu vou avaliar, e se tiver presente, eu posso ter lesões no meu trato gastrointestinal, eu posso ter câncer no trato gastrointestinal, eu posso ter inflamações, eu posso ter parasitoses, né?
eu posso ter parasitas que se alimentam do meu trato gastrointestinal, que ficam aderidos no meu trato gastrointestinal, causam lesão e liberam sangue para as fezes, então tem vários indícios aí de presença de sangue oculto. Mucina, as células do intestino, elas produzem muco para se proteger, mas o excesso de mucina também pode estar relacionado com processos inflamatórios, então eu também faço análise disso. Substâncias redutoras são açúcares, vou falar um pouquinho melhor disso depois, tá? Para não ficar aqui só nesse laudo, mas só para vocês verem um exemplo. Substâncias redutoras são açúcares, e aí, se eu não estou absorvendo esses açúcares, pode ser por algum problema de enzima, então eu posso ter deficiência de lactase, por exemplo, né? Quem é intolerante à lactose não produz lactase, não quebra a lactose vai ser fermentada pelas bactérias intestinais e vai liberar, além de ácidos, além de hidrogênio livre, né, que vai acidificar mais ainda as fezes, vai liberar, às vezes, alguns açúcares redutores que não estão conseguindo ser absorvidos e eles vão ser excretados nas fezes. A albumina é uma proteína plasmática de alto peso molecular, ela não deveria estar presente, vocês olhem aqui o valor de referência, né, tudo negativo, no máximo, em alguns momentos, no máximo, traços. A albumina não deveria estar presente, se ela estiver presente, pode estar indicando alguma lesão desse trato gastrointestinal. E os pigmentos biliares, eles têm dois, né, que é a bilirrubina e a estercobilina. A bilirrubina, pura e simplesmente por ela não deveria estar presente em grandes quantidades, mas sim no formato de estercobilina. Então, em alguns laboratórios, eles diferenciam esses dois pigmentos, em outros não, tá? Então, tem que ver qual é o ensaio que é feito para analisar, mas o normal seria ter negativo para avaliação de bilirrubina, mas tem que ter a estercobilina, que é o pigmento fecal. Aí, no exame macroscópico, deixa eu ver se foi nesse aqui que eu botei o... Deixa eu diminuir aqui. Aí, aqui eu coloquei algumas imagens para vocês verem o que a gente analisa. No exame macroscópico, nas fezes mesmo, no potinho, eu vou ver fragmentos de vegetais, fragmentos de carne, muco e pus. O que isso me diz? Fragmento de carne. Se tiver fragmento de carne, o indivíduo não está mastigando direito, ou, que nem eu comentei com vocês, ele pode estar com um quadro de hipocloridria. O que é isso? É um nível de acidez no estômago o nível de acidez baixo. Então, ele está com baixa acidez, o pH estomacal está alto. Ele está por volta de 3 ou, às vezes, até mais do que 3. O ideal do pH estomacal é estar por volta de 2 a 3. É um pH bem ácido. E eu só consigo ter ação correta das enzimas digestivas nesse pH. E é esse pH baixo que vai cair depois no intestino e vai fazer com que o alimento naquele local faça a secreção dos sucos biliares, né, e dos sucos pancreáticos para seguir a digestão. Então, tem que estar tudo direitinho, tá? Onde tiver que ser ácido, tem que ser bem ácido. Então, hoje em dia, a gente vem vendo, e o pessoal vem discutindo muito isso, um super consumo de antiácidos. Então, na farmácia mesmo, se vocês chegarem, tem uma prateleira inteira de antiácidos, que são os prazóis, né? Omeprazol, uma série de medicamentos, ou às vezes as pessoas fazem uso de bicarbonato de sódio e mais um monte de coisa para diminuir a acidez do estômago, porque elas acham que elas estão com azia, elas acham que elas estão com eructação, que é aqueles arrotos, ou que elas estão com má digestão, porque o pH está baixo demais. Daí elas vão lá e aumentam o pH. Só que o que acontece? Eu preciso do pH ácido. Às vezes, o que acontece é que esse pH está alcalino demais, e por isso que não está conseguindo fazer a digestão. E aí o alimento fica parado tempo demais no estômago. Não estou dizendo que é sempre, tá, gente? Mas às vezes é isso que acontece. E aí, tem como eu ver isso? Tem como eu saber o que está acontecendo? Tem. Uma das coisas é eu analisar os fragmentos de digestão, se eles estão bem digeridos, fragmentos, fibras musculares, por exemplo, bem digeridas.
no meu intestino, significa que a minha digestão está boa. Agora, se eles estão caindo nas minhas fezes mal digeridos ou em pedaços visíveis a olho nu, que é o exame macroscópico, eu já sei que essa pessoa está mastigando errado e está digerindo mal essa carne, tá? Muco e pus são sinais de inflamação. Então, pode ser inflamação por lesão, pode ser inflamação por infecção, pode ser inflamação por alguma doença autoimune, doença de Crohn, retocolite, enfim, ou úlceras, ou pólipos, tá? Então, alguma inflamação ali. E aí, no exame microscópico, eu pego as fezes, eu coloco uma gotinha e eu faço algumas análises com Lugol, que tem iodo, para dar o contraste, e também a fresco, tá? Então, faz essas duas análises, a fresco e com Lugol. O afresco me mostra alguns componentes e o Lugol me mostra outros. Uma das coisas que eu consigo ver são amido, presença de amido. O que me diz? Quando eu tiver amido demais, daí a gente vai ter que ir lá na fisiologia, né, e pensar como que eu faço a digestão desse amido. A digestão do amido, ela começa na boca, eu vou quebrando as partículas de vegetais, né, com a mastigação, e ela começa com a saliva. Então, na saliva eu tenho a amilase salivar, já começa a quebrar esse amido. Depois, quando o alimento passa para o intestino, né, no estômago eu paro essa digestão, porque o pH é ácido e as enzimas não agem ali, mas depois no intestino essa digestão continua com a minha amilase pancreática. E aí, se eu tiver algum problema também de insuficiência pancreática, eu posso ter um aumento desse meu amido nas minhas fezes, tá? Então, eu vou analisar, vou ver se tem amido amorfo, se tem amido incluso, se tem amido cru, são formas diferentes de apresentação desse amido, e eu vou verificar se eu tenho alguma insuficiência pancreática por conta dessa amilase. As fibras que eu comentei, né, mal digeridas ou bem digeridas, aí eu vou fazer a análise das células e dos componentes que eu tenho ali. Eu posso ver elementos vegetais, então aqui tem pelos e fibras vegetais. Isso daqui não é tão patognomônico de nada, porque às vezes é da própria alimentação da pessoa, né? Vocês sabem que os vegetais, eles têm celulose, e a celulose é um polímero, né? É um carboidrato de grande peso molecular que eu não consigo digerir, eu não tenho enzima para digerir a celulose. Então, ela vai aparecer intacta nas minhas fezes. Então, às vezes, fibras vegetais, às vezes é mais referente ao que eu estou comendo. Mas se tiver demais, eu também posso pensar que a pessoa não está mastigando, e a mastigação é importante, tá? Outra coisa que eu posso ver, leucócitos e hemácias não é para ter, tá, nas fezes. Então, leucócitos e hemácias são células do sangue, eles não são para aparecer nas fezes. Então, se eu tiver leucócitos e hemácias, eu tenho uma lesão do meu intestino. Posso ter cristais, né, que podem aparecer, se em grande quantidade eu tenho que alertar para o que está gerando essa quantidade grande de cristais. E leveduras. Leveduras, elas podem fazer parte da microbiota normal. Na verdade, as leveduras, em pequena quantidade, elas podem fazer parte da microbiota normal, mas, às vezes, em quantidade aumentada, elas podem indicar, né? Ontem foi comentado um pouco sobre a disbiose. Elas podem indicar uma colonização fúngica que está começando ou uma disbiose. E se aparecer hifas, já está indicando que elas estão numa morfologia patogênica. Só que aí também, de novo, que eu falei, tem que cuidar o armazenamento, tá? Às vezes, quando a gente analisa uma amostra de fezes que não foi armazenada direito, ela vai estar contaminada com fungos e bactérias e eu perdi a minha validade do meu ensaio, porque se ela está parada há muito tempo, o fungo proliferou fora do indivíduo e não no indivíduo, né? Então, eu não vou dizer que esse indivíduo está colonizado, sendo que as fezes degradaram, tá? Então, tem que cuidar muito o armazenamento desse material, certo? Eu vou alertando para isso porque, mesmo nos trabalhos de pesquisa, às vezes, chegam amostras que estão armazenadas errado e que validade tem esse resultado? Nenhum, né? E nas amostras de fezes e urina, os responsáveis pela fase pré-analítica somos nós. Então, é bem importante que a gente tenha
essa ideia, né, da importância que é manter bem. Aí aqui é outro laudo, né, da coprologia funcional, que é consistência, forma, cor, cheiro, viscosidade, presença de muco. Então, olha quanta coisa eu consigo analisar numa amostra de fezes, tá? Nessa coprologia funcional. Ó, pH, gorduras, né, gorduras que nem eu falei não deveriam estar presentes. Se tiverem, pode indicar um problema biliar, dos sais biliares, ou mesmo pancreático, daí eu vou ter que analisar junto com outras questões, né? Corpos redutores, que são os açúcares, enfim, aqui é outro exemplo de laudo, tá? Ácidos orgânicos também, né? Ácidos orgânicos eu também comentei com vocês. Pode indicar o sobrecrescimento bacteriano ou pode indicar alguma intolerância, que é aquela questão da lactose. Se eu sou intolerante à lactose, ela não vai ser absorvida e vai aumentar a quantidade de gordura aí. Eu não posso me passar. Então, pesquisa de gordura fecal, já comentei, né? Vai indicar problemas biliares ou mesmo pancreáticos. Existe um exame que ele avalia a elastase pancreática, né, em laboratórios mais especializados. A elastase, ela pode ser dosada nas fezes, e aí ela vai me indicar, se ela tiver baixa, uma baixa produção do pâncreas exócrino. Então, o pâncreas, ele tem a porção exócrina, que produz muitas enzimas importantes para a digestão, e tem o pâncreas endócrino. Então, a elastase é um dos exames que eu consigo ver para o pâncreas exócrino. A pesquisa de parasitas, ela é bem importante e negligenciada. Então, eu trouxe só alguns dados de alguns artigos que eu levantei, assim, por cima, tá? 61% de parasitoses em creches em Santa Catarina, em Florianópolis. 36%, estima-se que 36% dos brasileiros estejam parasitados. Mais um dado que chega a 45%, segundo o Ministério da Saúde. Em crianças em escolas de Santa Catarina, cerca de 35% parasitadas, mas alguns estudos chegam a supor que 70% das pessoas esteja parasitada. Por isso que a gente fala que o exame parasitológico, ele muitas vezes é negligenciado, porque ele é mal analisado. As pessoas pensam, tá, se eu analiso um campo, não achei parasita, então a pessoa não tem. Só que se ela analisar 1 ou 2 campos, ou 3 campos, ou 5 ou 10 campos, e a pessoa estiver parasitada, ela está muito parasitada. Então, já quero alertar para isso, tá? Quem vai me dar um resultado mais fidedigno? Existem vários métodos de parasitologia para analisar, e um dos melhores que eu levantei aqui, fiz uma pesquisa nos artigos que trazem, é um método que foi desenvolvido pela universidade, é o Unifesp, se não me engano, que é esse TF-teste. Ele faz 3 coletas no mesmo frasco, então ele faz essa análise que eu falei de 3 amostras, né, em dias alternados, no mesmo potinho, e ele aumenta muito a sensibilidade do teste. Então, de acordo com os resultados dos artigos, o TF-teste, isso daqui é uma coisa que eu falo bem prático para vocês, porque vocês vão fazer uma análise dessa no laboratório, e sempre no resultado vai dizer método tal, Lutz, ou Hoffman, ou Catocats, ou TF-teste, vai dizer no laudo do laboratório, ou vocês podem perguntar qual é o método utilizado para o exame parasitológico. Então, o TF-teste, acredito que ele não é ainda muito utilizado nos laboratórios que existem por aí, mas ele tem uma sensibilidade bem alta frente aos outros. E dos outros, né, o HIT é um bem sensível também, que é um método de centrífugo sedimentação, que as fezes passam por uma sedimentação na centrífuga, e ele consegue concentrar bem cistos, ovos e até larvas, tá? Porque o que vai me determinar qual método utilizar? Depende de qual parasita eu estou procurando. Mas se eu quero saúde, se eu quero diagnóstico de acordo com os sintomas, eu posso querer pesquisar um parasito em específico. Mas se eu quero saúde, eu quero saber qual que está ali, mesmo que seja pouco. Então, eu vou escolher um método que tenha uma sensibilidade analítica para eumintos ou protozoários, correto? Então, eu posso escolher ou o HIT ou esse TF-teste.
E aí os outros, o Catocates foi muito bom para eumintos, não tão bom para protozoários, e o Hoffman é o clássico. Se vocês fizerem em alguns laboratórios, a maioria deles usa esse Hoffman, que é sedimentação espontânea. Só que ele ainda tem uma sensibilidade mais baixa do que o Catocates e do que o HIT, tá? Então, às vezes ele não pega tudo. Então, o ideal é fazer 3 coletas aí, porque às vezes pode dar um falso negativo. Então, o Hoffman vai pegar eumintos e protozoários. Esse aqui é o TF-teste, né? Ele tem o potinho. Daí, estima-se que com 10 vezes, um dado interessante, com 10 vezes de ampliação em lente objetiva, o profissional leve de 2 a 3 minutos para conseguir analisar cerca de 50 campos. E o TF-teste, ele foi desenvolvido junto com um método de automação. E aí, esse método de automação, que foi desenvolvido pelos alunos lá da universidade, ele consegue analisar 1.900 campos, e ele tira fotos e ele já faz uma análise prévia para mostrar para o analisador vai ver realmente qual é o parasita. Então, a sensibilidade é muito maior, tá? Outro exame é o PCR fecal. Então, aí tem um detalhe, porque o PCR fecal não vai ser que nem o parasitológico, eu vou olhar e ver o que tem ali. O PCR fecal eu vou ver se tem algo específico ali, porque o PCR é um exame molecular. Então, eu tenho que ter um primer específico. Eu quero pesquisar Necator, eu quero pesquisar Ancylostoma. Para os artigos é muito bom, porque daí eu vou pesquisar algo específico. Agora, eu quero saber o que tem ali. Eu não tenho primer para tudo, entende? Quem não conhece essa técnica, talvez não entenda muito bem, mas ela é uma técnica que ela é específica. Eu vou querer analisar Necator, então eu vou ter o primer para Necator. Eu vou querer analisar Ancylostoma, eu vou ter o primer para Ancylostoma. No parasitológico, não. Eu vou olhar a lâmina, o que tem ali? Tem um cisto de giardia, tem um trofozoito de giardia, tem um cisto de entamoeba. Aí eu vou ver o que tem ali. É visual, tá? Mas ele tem uma alta sensibilidade e especificidade. Se tem, ele pega, tá? Porque ele é altamente sensível e específico. Nos slides tem todas as referências ali, se vocês quiserem se aprofundar. Além disso, um exame de sangue, que dá para eu ter uma ideia, tá? Um dado no exame de sangue chamado eosinofilia. Então, vocês fazem um hemograma, no hemograma vai ter o leucograma, que são os leucócitos totais. Ali eu já posso ter uma indicação de uma inflamação acima de 5.000, mais ou menos. Tá dentro do valor de referência, mas 8.000 já indica que eu tenho alguma inflamação sistêmica. E eosinófilos, o considerado normal até 5, às vezes, em alguns laboratórios. Mas o ideal é abaixo de 1. Então, se eu tiver por volta de 5, eu já posso suspeitar que alguma coisa alérgica ou algum parasitinho ali eu tenho presente, tá? Então, eu dei um exemplo aqui, tem eosinófilos 9,1, isso já é considerado uma eosinofilia, tem aumento de eosinófilos. Então, o que eu tenho aí de estranho para essa eosinofilia? Ou eu tenho uma alergia, que é o que aumenta eosinófilos, ou eu tenho um parasita intestinal, porque os parasitas intestinais, eles têm uma ativação do sistema imune que leva ao recrutamento de eosinófilos para tentar matar esse parasita. Não quer dizer que eles vão conseguir, mas os eosinófilos, eles carregam dentro deles grânulos que seriam úteis para degradar esse parasita. Então, aumentam em resposta a esses parasitas tentando defender o corpo. Tá? Então, se eu tiver uma eosinofilia, eu já posso, suspeitar, tá? No exame de sangue. Então, aqui eu trouxe um outro exemplo, tá? Um outro paciente aqui, ó, com a série vermelha, normal, ele é a série branca. Aí, nesse laudo, ele traz aqui o que é normal no meio e o que está aumentado. Ó, 6 e 7 tá além, ó. Então, eosinofilia, tá além aqui os eosinófilos. Então, o que esse paciente apresentou? Depois, no parasitológico, ele apresentou blastocystis hominis. Tem até alguns materiais teóricos que falam que esse protozoário não é normal de apresentar eosinofilia, mas apresentou, tá? Os mais normais são os eumintos, ascaris, giardia, ascaris, tênia, ancylostoma, estrongiloides, são esses vermes que são mais comuns de dar eosinofilia, mas alguns outros também podem aparecer. Então, se tiver, já é um alerta. Pesquisa de parasitas, então, aqui, ó, protozoários, o que eu posso ter? Giardia, Cryptosporidium, Ciclóspora, Entamoeba histolítica, Isospora e Blastocystis hominis.
eumintos, enteróbios vermiculares, que é aquele que dá uma coceira, né? Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, tricúris, tricúria, ancilostomas, necator. Necator é horrível, se vocês botarem uma foto ali na internet, vocês vão ver que ele tem uma boca, assim, horrorosa, que ele se gruda no intestino. É tenebroso. Strongyloides, depois cestóides, astênias, né, que são as solitárias, que é um horror também, Diphyllobothrium latum, Immunolepis, não é tão incomum de ver Immunolepis. Depois trematóides, esquistossoma, fascíola, né, isso daqui daí já dá doenças mais sistêmicas, mas são eumintos que podem estar presentes aí no intestino. Então, o pH levemente ácido, já comentei, né, para dar a condição de crescer as bactérias boas. Pesquisa de sangue oculto vai ser feito, pode ser feito por método colorimétrico ou por imunocromatografia. O imunocromatografia, se vocês forem no laudo lá, vai dizer imunocromatografia. Ele não tem interferente dos pigmentos alimentares, então ele é um método mais confiável. Era o que a gente usava ali no laboratório. E ele vai identificar a presença de hemoglobina e sangue, né, nas fezes, mesmo que eu não esteja vendo elas vermelhas, nem vendo elas sanguinolentas, porque quando está sanguinolento eu tenho um sangramento bem grande. Aspectos físicos e químicos, já dei uma comentada com vocês, né, tem um laudo ali. Daí eu vou dar uma comentada melhor no pigmento biliar, que eu tinha comentado com vocês. No metabolismo da hemoglobina, a hemoglobina vai ser liberada, né, vai ser transformada em bilirrubina, e a bilirrubina vai ser liberada no intestino, e aí no intestino ela vai sofrer transformação pelas bactérias para virar urobilinogênio, que vai ser excretado na urina, e estercobilina, que vai ser excretado nas fezes. Então, teoricamente, eu não deveria ter pigmentos de bilirrubina, mas sim de estercobilina. Então, se o laboratório fizer a diferenciação dos dois, e se eu tiver aumento das bilirrubinas nas fezes, eu posso ter um trânsito intestinal rápido. Então, isso também me diz a velocidade do meu trânsito intestinal. E se eu tiver estercobilina, ok. Tá, qualquer dúvida, depois vocês me perguntam. Aí, com relação às substâncias redutoras, também já tinha comentado, se eu tiver açúcares, né, nesse meu intestino, então eu tenho a lactose, e se eu não quebro essa lactose, né, se eu quebro a lactose, os açúcares vão poder ser absorvidos pelo meu trato gastrointestinal. Agora, se eu não quebro a lactose, quem tem intolerância sabe que a pessoa estufa, né, a pessoa tem gases, a pessoa tem diarreia, então a lactose, ela vai ser quebrada, ela não vai ser quebrada, né, se eu não tenho a lactase, e aí as bactérias vão fermentar, vai produzir gás, ácidos, e vai dar flatulências, e esses açúcares, eles podem ser detectados nas fezes, porque eles não vão ser absorvidos. Então, eu tenho açúcares redutores, como glicose, frutose, às vezes pode aparecer, então, indício aí de algumas intolerâncias alimentares, tá? Açúcares redutores. Aqui é um exemplo de laudo mais complexo, e eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não estou recebendo dinheiro, mas eu vou citar alguns laboratórios, tá, aqui, que são referência. Tem esse laboratório no Rio de Janeiro, acho que é no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, não, acho que é em São Paulo, não, Copacabana, no Rio de Janeiro, que é referência na área de análises, tá, coprológicos. Então, aqui está um exemplo do laudo deles, ó, muco, tecido conjuntivo, areias, detritos vegetais, estercobilina, bilirrubina, ó, o que eu falei, diferencia os dois, tá? Estercobilina presente, bilirrubina ausente. Aí, mucina, albuminas, então, bem completo esse laudo, tá? Cristais de oxalato, a flora iodófila são bactérias ou leveduras, inclusive Clostridium pode aparecer, então são contaminantes que pode dar diarreia bem grave, então também é analisado, então esse é um laudo bem completo, e esse laboratório aqui, como eu falei que eu ia fazer uma abordagem prática, ele recebe amostras de fezes de todo o Brasil, então se alguém quiser mandar para lá, dá para entrar em contato e mandar. Aqui, num outro laboratório de referência, algumas técnicas da coprologia funcional, né, imunocromatografia para análise de hemoglobina, que é o sangue oculto, método colorimétrico para íons, né, para as substâncias ácidas, avaliação da gordura, que é a questão da bile,
Enfim, essa é a coprologia funcional. Agora, para eu não me estender muito, vou tentar dar uma aceleradinha para não passar do tempo. Como é que a gente analisa permeabilidade intestinal e supercrescimento bacteriano? Então, a Tami já explicou um pouco da permeabilidade intestinal, vou tentar não me deter muito nesse aspecto, mas para a gente ver como que a gente avalia essa questão da permeabilidade. Então, no intestino, eu tenho que ter o ideal, uma barreira íntegra, com as junções de adesão firmes entre elas, e essas junções de adesão, elas têm proteínas que são ocludinas, proteínas da zônula de adesão, não é a zonulina, né? Proteínas da zônula de adesão, tem actina, tem miosina, tem uma série de proteínas aqui que fazem essas junções dessa parede intestinal. Como é que eu vou avaliar se eu estou com aumento dessa permeabilidade intestinal? Então, existem várias maneiras de eu analisar e elas levam em consideração o tipo de permeabilidade que eu tenho. Tá? Mas, no geral, elas fazem análise de substâncias de alto peso molecular que não deveriam passar e substâncias de baixo peso molecular que deveriam passar, certo? Então, alto não deveriam e baixo deveriam. Aí eu vou ver se eu estou com algum problema de absorção e com algum problema de permeabilidade aumentada. Então, o que me dá de causas de aumento dessa permeabilidade? Infecções intestinais, alteração da flora intestinal, deficiência de IgA secretora, que é um anticorpo de mucosa, consumo de alimentos alergênicos ou de compostos tóxicos, álcool, medicamentos, principalmente anti-inflamatórios não esteroidais, ou antibióticos, quimioterapia, radioterapia, entre outros, eles interferem nessa minha barreira. Daí eu quero saber se ela está, de fato, alterada, o que eu vou fazer. Quais são as doenças associadas, que não se sabe ao certo se elas geraram o aumento da permeabilidade, ou o aumento da permeabilidade gerou elas, ou alguma outra coisa gerou as duas coisas junto, certo? Não, ainda tem essa discussão. Mas doenças associadas ao aumento da permeabilidade. E aí vem a questão do eixo intestino-cérebro, né? Glioma, né, que é um câncer lá do sistema nervoso, está associado com o aumento da permeabilidade intestinal, porque tem alguns artigos que mostram intestino permeável, barreira hematoencefálica permeável. Então, se eu tenho intestino permeável a substâncias tóxicas, moléculas inflamatórias, eu tenho a minha barreira hematoencefálica permeável a substâncias tóxicas. Então, eu tenho que cuidar disso. Então, glioma, carcinoma hepatocelular, autismo, esquizofrenia, distúrbio depressivo maior, síndrome da fadiga crônica, tudo isso aqui vocês já viram ontem, tá? Então, só vou passar rapidinho porque vocês já viram. Testes possíveis, tá? Então, o que eu tenho de testes possíveis? Eu posso avaliar IgG, IgA, IgM anti-ocludina, que é a proteína de oclusão dessa zona de adesão, isonulina e IgA anti-actomiosina. Isso aqui é mais para pesquisa. Eu quero fazer pesquisa em animais, eu vou poder usar isso aqui, tá? Não tem muito aplicação prática em laboratório disso aqui. Avaliação de IgA e IgM contra homogeneizado de bactérias gram-negativas, posso fazer também, mas não conheço aplicação, assim, acessível, prática, para eu avaliar no laboratório. Para pesquisa, sim. Ensaios de avaliação de LPS, né, lipopolissacarídeo das bactérias gram-negativas e outras toxinas, também mais na questão de pesquisa. Aí agora algumas questões que dá para fazer no laboratório. Calprotectina fecal, dá para fazer análise em laboratório, ela indica inflamação do intestino. IgA secretora, ela às vezes não é específica do intestino, mas ela pode ser analisada. Beta-defensina também não é muito específica. Alfa-antitripsina nas fezes, ela pode indicar inflamação e aumento dessa permeabilidade, então eu posso fazer isso em laboratório. Lisozima e lactoferrina, que também não são específicos, tá? E aí eu vou descartar causas comuns de aumento de permeabilidade, como hipersensibilidades alimentares, intolerância, supercrescimento bacteriano, intolerância à lactose ou má absorção de frutose. Então, eu vou descartar com outros exames, tá? Mas tem aí alguns exames que eu posso fazer, vou repetir alguns deles. Aí, alguns testes possíveis, então, vai depender do que eu quero analisar. Se eu quero analisar defeito dessas junções, né, de adesão, que são as Tag Jansons,
as junções de adesão das células, ou as junções de oclusão. Se eu quero ver as células ou poros apoptóticos entre as células, se eu quero ver lesões ulceradas, ou se eu quero ver transcitose. Aí tudo vai depender do que eu quero avaliar, tá? Esse artigo revisou esses diferentes tipos de avaliação da permeabilidade intestinal, o que eu consigo avaliar aí. Então, o tipo de exame vai depender do tipo de molécula. Já vou citar qual é o mais utilizado, o que vocês podem fazer na prática. Então, tem vários testes possíveis, ó, in vivo e relacionado à bactéria in vivo. Então, e ex vivo. O que eu consigo fazer fora da pessoa, o que eu consigo fazer na pessoa? Qual é o mais de aplicação prática, o que eu consigo chegar no laboratório e fazer? É um ensaio chamado Avaliação da Permeabilidade Intestinal, que é esse daqui, ó, lactulose manitol. Então, eu vou colocar um composto de alto peso molecular, que é a lactulose, e um de baixo, que é o manitol, e eu vou analisar na urina se eles passaram ou não. Já vou mostrar como é que funciona isso, tá? Mas tem vários outros que eu consigo analisar. Então, tem essa câmera que eu consigo analisar água, íons, açúcares, mas eu preciso de biópsia. Então, isso daqui é ex vivo, então ela é mais para doenças. Eu vou precisar do material de biópsia para colocar essa biópsia numa câmera que faz uma passagem elétrica desses elementos, e aí vai fazer a análise, e aí é invasivo, então não é tão indicado para a saúde. Vou precisar ter uma suspeita de uma patologia para fazer isso, não vou cortar o intestino de alguém só para ver se a pessoa está com saúde, né? Daí em vivo, então, esse daqui é o mais comum, tá? O de maior utilização, lactulose e manitol, mas tem outros, sucralose, sucrose, essa substância que é um polímero, e essa dupla aqui com EDTA. Mas a moral é a mesma, tá, gente? É uma substância grande e uma pequena. Eu vou ver qual que passa e qual que não passa. E alguns outros ensaios para bactérias. Daí eu consigo analisar lipopolissacarídeos de bactérias gram-negativas. Eu posso fazer um ensaio de D-lactato, que não é lactato normal. Se eu for analisar lactato normal no laboratório, ele é o L-lactato. E faz toda a diferença. O L-lactato eu produzo. E o D-lactato é a bactéria que produz. Então, tem que ser específico. E, geralmente, esse ensaio é mais para pesquisa, tá? Produção de butirato, teste de hemolisina. Então, tem vários, tá? Vocês vão ficar com os slides aí, vocês podem consultar e depois me perguntar. Como é que é o ensaio da lactulose manitol? Então, tem um outro exame aqui que ficou melhor. Então, eu vou ingerir 10 ml de lactulose, 10 ml de manitol e vou aguardar um período até eu analisar essas substâncias na urina, por cromatografia líquida e espectrometria de massas. Então, qual é a lógica? No tempo, que é de 90 minutos, que eles analisam, ou às vezes eles podem fazer curva, tá? Mas no tempo, eu vou fazer a relação entre lactulose e manitol. Então, eu preciso ter uma baixa quantidade de lactulose, é cerca de, no máximo, 1%, porque ela é de alto peso molecular, e eu posso ter até 30% de manitol, que é o que é normal ser encontrado. Se o manitol estiver baixo, eu estou com uma absorção prejudicada. Mas o ideal é eu ter até 30% de manitol e por volta de 1% de lactulose. Se eu tiver lactulose alta, eu estou com o intestino permeável, porque a substância é grande e ela está passando e está chegando na minha urina. Então, eu avalio essa relação lactulose-manitol, tá? Para eu saber se eu estou absorvendo, porque se o manitol estiver baixo, eu não estou absorvendo bem. E se a minha lactulose estiver alta, eu estou absorvendo mais do que o normal. Então, eu faço essa relação lactulose-manitol e eu sei se eu estou com esse problema de permeabilidade aumentada. Então, o manitol, ele passa pela via transcelular e a lactulose passa pela via paracelular. E se essa via paracelular está afastada, né, se essas junções de adesão elas estão prejudicadas, essa lactulose vai passar mais do que o normal. Então, é um ensaio que eu consigo fazer. Zonulina sérica, eu coloquei aqui de novo, eu não estou recebendo nada por isso, mas são esses dois laboratórios que eu achei que fazem essa análise, tá? Então, não achei outros que fazem.
A zonulina, a Tami citou ontem, então ela é uma proteína que ela está relacionada com a regulação da permeabilidade intestinal, e ela é uma proteína que ela foi descoberta porque ela é semelhante à toxina colérica, da Vibrio cholera. A Vibrio cholera é uma bactéria que ela libera várias toxinas, e ela causa uma diarreia bem grave. E dentre as toxinas que ela libera uma toxina que vai agir na via de sinalização celular, aumentando a permeabilidade paracelular entre uma célula e outra. Então, ela flexibiliza essas junções de adesão. E essa zonulina é uma proteína que nós produzimos, ela é endógena, e ela vai agir nessa via. Então, a zonulina, ela age na sinalização celular e ela vai desestabilizar essas junções de adesão e entre as proteínas da zônula occludens, que é o nome que chama essa zônula aqui de oclusão, tá? Daí ela chega aqui, desestabiliza, aumenta a permeabilidade intestinal. Então, eu consigo dosar essa zonulina e ela parece estar associada com o aumento da permeabilidade e ainda associada com desordens mentais, como transtorno de déficit de atenção, transtorno do espectro autista. Então, isso eu doso no soro, tá, gente? Zonulina sérica, não estou dosando nas fezes, eu estou dosando no soro. Daí eu consigo fazer isso, daí eu citei aqui, esse exame aqui, se não me engano, tá 500 e poucos reais, eu olhei na internet, porque como era uma coisa bem prática, e esse aqui não tinha valor, mas eu consigo pedir em casa para fazer essa análise. Aqui é mais a explicação, tá, da sinalização da zonulina. A zonulina é liberada, age com os receptores da célula intestinal, daí vai liberar uma cascata de sinalização que vai desestruturar essa zona occludens, que é essa zona de oclusão e de adesão dessas células, e vai aumentar a permeabilidade entre essas células, fazendo com que aumente nessa permeabilidade intestinal. A alfa-1 antitripsina pode ser medida no plasma, mas ela não é específica, mas ela pode ser medida nas fezes, tá? Então, nas fezes, ela reflete um aumento da permeabilidade intestinal durante um processo inflamatório. Então, ela é um indicador inflamatório e ela também está associada com doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais. Ela é sintetizada principalmente no fígado, mas também em pequena escala em macrófagos intestinais, monócitos e células epiteliais intestinais. Com relação ao microbioma intestinal, tem bastante coisa para falar, mas eu acho que eu já estou me passando no tempo. A Meline citou, né, a presença de bactérias boas e ruins, citou os filos, né, Firmicutes e Bacteroidetes, e aí alguns laboratórios, eles fazem a análise do microbioma por transcriptoma, eles analisam o transcrito das bactérias, ou às vezes DNA mesmo, tá? Mas eu acho que a maioria das vezes é a análise do RNA da porção 16S das bactérias. E daí eles fazem a relação entre Firmicutes e Bacteroidetes, e o ideal para a saúde é no máximo relação de 1, tá? Porque o ideal é ter um pouquinho menos Firmicutes do que Bacteroidetes. Então, ali 0,8, 0,80 e poucos, entre Firmicutes e Bacteroidetes. Então, é uma das análises que é possível de fazer. Claro que tem N bactérias, tem 500 a 1000 espécies bacterianas. Eu consigo fazer a análise do microbioma com alguns sites que eu até coloquei aqui para vocês verem. Tem esse Probiome que ele faz, né? Vocês conseguem receber em casa um kit, e tem o Biome for Me, Biome 4Me, fala assim, que também é um teste que vocês conseguem comprar na internet, receber em casa e mandar a amostra e fazer essa análise. Eu vou clicar aqui só por curiosidade, ver se vai aparecer aí para vocês. Não sei se vai aparecer. Parou a transmissão? Ou não? Não, aparecendo. Tá na tela. Tá, então, só por curiosidade, que eu já estou me passando um pouco no tempo, o resultado desse teste, tá? Então, olha só, ele mostra todas as espécies bacterianas, proporção de Firmicutes, proporção de Bacteroidetes, razão Bacteroidetes Firmicutes. Aqui ele faz a razão inversa, tá? Tem que cuidar isso, se é Firmicutes, Bacteroidetes ou Bacteroidetes Firmicutes. Daí ele dá tudo, tá, gente? Depois tá no slide aí, tem o link, qualquer coisa vocês podem me perguntar. Ele dá tudo certinho,
do microbioma que vocês conseguem analisar. E aí tem este, que é o bioma for me. Tem um exemplo de laudo aqui também, que é bactérias benéficas, né? Então ele analisa lactobacillus, Escherichia coli, bifidobacterium, bactérias adicionais, Klebsiella e Yersinia. Ele vai dando quais as que são benéficas, quais as que são maléficas, ele vai explicando tudo no laudo. Então ele é autoexplicativo, é bem didático, tá? Além das bactérias, ainda tem a análise de fungos e análise de vírus. Hoje em dia já está se falando em viroma intestinal e de micobioma intestinal. Então, também tem essas análises bem específicas de fungos e vírus na microbiota intestinal. Então, estima-se que tem 3 trilhões de micro-organismos e o ideal é uma diversidade alta de micro-organismos. Então, quando eu faço essa análise, eu tenho que ter uma diversidade alta e se eu vou ver essa relação de firmicutes e bacteroidetes, é um pouquinho mais bacteroidetes do que firmicutes. Em exames mais simples, o que eu tenho de resultado? Eu tenho a relação entre bactérias gram-positivas e negativas. E aí o ideal é que eu tenha um pouco mais de gram-positivas em relação às gram-negativas, tá? Se eu faço um exame bem simples, aí ele dá só a relação entre elas. E para ver supercrescimento bacteriano do intestino delgado, também vou resumir os ensaios depois para vocês conseguirem se aprofundar. O que eu tenho de ensaio do supercrescimento bacteriano do intestino delgado? Ensaios que me digam que essas bactérias estão crescendo além do cólon. Elas deveriam estar no cólon e elas estão crescendo tanto que elas já estão lá no intestino delgado. Então, tem alguns sintomas, né? Pode ser sintomático, mas pode ter flatulência, inchaço, distensão abdominal, diarreia, plenitude. E eu tenho como avaliar isso de algumas formas, mas eu tenho que ter alguns cuidados para essa avaliação. Uma das avaliações é o D-lactato, que eu falei. Em laboratório, muito difícil, vocês não vão conseguir fazer essa análise, porque a análise laboratorial, ela faz o L-lactato, então não adianta. Mas eu citei, porque se quiser avaliar no laboratório de pesquisa, tem que comprar o kit para D-lactato. Etanol sérico também tem interferentes. Eu tô com etanol sérico aumentado, mas eu bebi todas no final de semana. Então, não é por causa do supercrescimento bacteriano, e sim porque tu bebeu todos no final de semana. Mas o alto consumo de carboidrato aumenta a síntese microbiana de etanol, pode estar relacionado com supercrescimento. Desmotilidade também pode estar associado. É uma das coisas para analisar. B12 baixa. Tem 1000 coisas que pode dar B12 baixa, mas se eu tiver com B12 baixa, pode ser um indício de supercrescimento bacteriano. Então, isso daqui não é diagnóstico de nada, tá? Só indício e não é específico, mas são coisas que dá para olhar. E aí, o padrão ouro. O que é o padrão ouro? É uma cultura de aspirado de intestino delgado. Só que daí, o que eu preciso para isso? Preciso de endoscopia. Então, ele é um método invasivo. Para eu chegar lá no intestino delgado, eu posso perfurar. Então, esse é o padrão ouro, tá? Dá para fazer isso? Dá, mas tem esse problema. Alto custo, é invasivo e precisa de endoscopia, e o valor de referência é até 10 na 3, às vezes 10 na 5. Eles consideram, é supercrescimento? 10 na 6 unidades formadoras de colônia por ml. Então, existe esse teste, se alguém quiser procurar. E o ar expirado é o que tem sido mais usado por não ter esse problema aqui da perfuração e do método invasivo. Então, como é que é feito? Eu faço uma expiração, né, em um aparelho específico e analisa a produção de hidrogênio desse ar expirado. E aí ele pode ser feito com ingestão de glicose ou com ingestão de lactulose. Vou ingerir uma quantidade que às vezes é 50 gramas, às vezes é 75, vou ingerir uma quantidade de glicose e depois de um tempo vou analisar esse ar expirado e ver a quantidade desses hidrogênios. Eu vou mostrar um gráfico mais ou menos para vocês verem como é que funciona. Então, tá aqui, ó, eu ingiro, né, ou glicose, ou lactose, ou lactulose, ou frutose, depende do que eu quero ver. O de glicose é o mais usado para supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Os outros vai ser mais para trânsito intestinal, tá? Daí eu ingiro essa calda, e se as bactérias estiverem no intestino delgado, logo cedo, antes às vezes de 60 minutos,
eu já vou ter a produção de hidrogênio e, às vezes, de metano. Não são todas as bactérias que produzem, mas algumas produzem metano e eu já vou ter essa produção. Se for lá em 90 minutos, não é do intestino delgado, tá? É do intestino grosso. Então, é o tempo que vai me dizer. Eu vou fazer análise no tempo, vou expirar aqui na máquina, e o tempo vai me dizer se essas bactérias já estão no intestino por causa do trânsito, tá? Então, daí aqui um exemplo, ó. Ingerir glicose, não detectei o hidrogênio, negativo para supercrescimento. Ingerir glicose e já em 40 e poucos minutos começou a subir, positivo para supercrescimento. Ingerir lactose, não cresceu, e exalei ou tolerância à lactose, né? Ou teste negativo ou má absorção. E se aumentou a lactose, né? Positivo para má absorção de lactose, porque as bactérias fermentaram e aumentou o hidrogênio. Então, isso daqui é mais para ver má absorção ou trânsito. A frutose também, ó, negativo para má absorção, e aqui positivo para má absorção, porque não absorveu e as bactérias fermentaram e liberou o hidrogênio e exalou, tá? Então, mas para supercrescimento bacteriano do intestino delgado, resumindo, é mais usado a glicose, às vezes 100, aqui tá 100, tá? Mas às vezes 75, às vezes 50, depende um pouco. E o tempo que isso vai ocorrer. E a calprotectina fecal existe também, ela é produzida nos eosinófilos e ela é um indicador inflamatório. Então, tá aqui de um laboratório de referência, dá para fazer essa análise. Vou fazer as fezes, vou analisar a calprotectina e vou saber se eu estou inflamada no meu intestino. Bom, gente, é bastante coisa, mas já deu para dar uma ideia. Se vocês quiserem fazer algum exame desses para testar, estou à disposição para dúvidas. Então, a gente viu coprológico funcional, parasitológico, análise de microbioma fecal, permeabilidade intestinal e supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Obrigada. Desculpa a correria.